she's a good woman, why she did this and reasoning. Você pensa, aqui está a senhora Beltrana. Ela toca o piano, ela é uma boa mulher. Ora, ela fez isto e arrasou-a. You'll see the other women begin to dress immorally as they wear those little clothes that they wear in summertime around here. Mostly in winter if they could. Just simply vulgar. Você vê as outras mulheres começarem a se vestir imoralmente, que elas usam essas roupinhas que elas usam por aqui na temporada de verão, na maioria das vezes, no inverno se elas puderem. Simplesmente vulgar. And you'll get out. Now, ladies, I want you to forgive me. I don't want to hurt your feelings. I'm not here to hurt your feelings. God knows it's not. E você sai. Agora, senhoras, quero que me perdoem. Eu não quero magoá-las. Eu não estou aqui para magoá-las. Deus sabe que não. But I'm here as a gospel preacher to let you know what's truth. Then you do with it whatever you wish to. Porém, eu estou aqui como pregador do Evangelho para fazê-la saber o que é verdade. Amém. Bom, nós vamos à leitura em Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mais uma vez, grande Senhor, nós desejamos ouvir esta voz. O Senhor sabe onde ela está. Queremos ouvi-la, segundo aquilo que suas promessas têm declarado para o tempo final. Faça-nos entender, admitir, conhecer e receber esta voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Falando por Deus. Muito bem, vamos meditar nesta palavra. Ao ler este versículo, eu creio que sempre a gente tem ele em mente pelo motivo de sermos esta noiva, esta esposa. Então, aquilo que nos toca, o versículo que nos toca, os parágrafos que falam
a nosso respeito, isto é, a respeito da esposa, então sempre estamos comentando sobre ele. E desta feita, vamos então falando por Deus. Há muitos anos eu vi um filme que o mudo precisava que alguém falasse por ele. Então, o artista diz, isto é um filme mais religioso. O artista diz que eu falo por você, porque o mudo não podia falar. Agora Deus pode falar. Ficamos perguntando, por que falando por Deus? Isto é, falando no lugar de. Porque ele não pode falar aqui. Ele tem que usar um homem na terra. Sempre foi um profeta. A boca de Deus sempre foi um profeta. Então, como Deus, Ele mesmo é Espírito, não pode falar, Ele quer que nós venhamos ouvir, atender aquele que fala por Ele. Não adianta você querer ouvir direto de Deus. Para ouvir direto de Deus é um profeta. Ele ouve direto de Deus. Porque ele tem sonhos, ele tem visões. Então, ele tem facilidade, já nasceu para aquilo, para ouvir Deus, direto de Deus. Isso também não é vendo-o como ele é. Temos passado por isso porque ele é espírito, você não pode vê-lo. Então você tem que vê-lo em sua manifestação. Quando você vê Deus em sua manifestação, então você ouvirá Deus através daquela manifestação. Como nos dias de Noé, Noé era a manifestação de Deus na terra. Então quem quisesse ouvir Deus tinha que ouvir Noé. Moisés, o povo tinha que ouvir Moisés, porque era Deus. Ele era Deus para Arão. Arão, seu irmão, era profeta dele. Então, o que estava fazendo Moisés? Falando por Deus. O que estava fazendo Arão? Falando também por Deus, mas só depois que ele ouvia de Moisés. E nós temos no decorrer de todos estes anos, Deus falando através de um profeta. Sempre foi. Irmão Brana mostra isso nas mensagens. Ele sempre falou através de um profeta. Nunca Deus falou através de dois profetas ao mesmo tempo. Um tinha que partir para Deus falar com o outro, sendo que eles estavam próximos e um tomaria o lugar do outro. No caso de Eliseu, que tomaria o lugar de Elias. Mas ele não poderia ser usado por Deus como um profeta enquanto Deus não tomasse Elias. Aí Deus tomou Elias, agora Deus estava falando através de outro homem. Então Eliseu falava por Deus. Isaías falava por Deus, até que chega o filho. O filho falando pelo pai. Porque era o único meio do pai falar.
Pai, Deus, é espírito. Para ele poder falar, agora tinha que ter um corpo. E este foi o corpo do Filho, acima de todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos que ver isto. Jesus Cristo é acima de todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Não tem ninguém maior que ele, porque ele foi Deus mesmo feito carne. Ele não veio pela via humana, ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Então, este é superior, é o maior que se fez menor, sendo menor no reino de Deus. Ele era o maior. Então, você tem que vê-lo sempre em sua operação. Alguém está falando por ele. Pedro falou por Jesus. E a Bíblia ainda diz que eles viram os milagres, o que aconteceu, e sabiam que aquilo não era apenas de um homem, mas que eles haviam estado com Jesus. Então Pedro falando por Jesus, a igreja falando por Jesus, pelo Espírito Santo, desde o Pentecostes para cá. Então a igreja, o crente, o mensageiro de cada era, falava por Deus. Tomando o lugar de Deus, alguém diz, isto é falso. Isto é o que sempre Deus quis. Ele falava direto com o povo, depois não pôde falar direto com o povo, porque o povo mesmo disse, nós não suportamos ouvir sua voz. Fale com Moisés, e Moisés fale conosco. Então aí Deus passou a falar através dos profetas. Então os profetas falavam por Deus, até que chegou a esse tempo em que vivemos. Agora vamos considerar isto, como diz o irmão Branham, na era de Éfeso, na era de Laodiceia, parágrafo 80, eu vou ler o 80, 81 e 85. Ele diz aqui, uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra, porém Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Olha bem, os luteranos falaram por Deus, e era só a justificação pela fé, mas os luteranos falaram por Deus no seu tempo. Porém, eles se organizaram, e outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogmas e credos em vez da simples palavra. Já não podiam falar por Deus. Luteranos já não podiam falar por Deus. Então o que Deus fez? Então Deus mandou Wesley. E ele foi a voz de Deus com a palavra em seu dia. O povo que aceitou a revelação que Deus havia dado a Wesley chegou a ser as cartas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou outros. E quando os luteranos fracassaram, Deus levantou Wesley. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou os pentecostais. Quando os pentecostais fracassaram, Deus levantou Elias. Sempre é assim. E aí vem um povo sempre daquele mensageiro. Tem o povo pentecostal, tem o povo do Elias, tem o povo do irmão Branham. Nós somos o povo do irmão Branham. Vamos chegando ao lugar. E assim tem continuado através dos anos. Até neste último dia, há outra vez um novo povo na terra que, sob
seu mensageiro será a voz final na última era. Então, se vocês notarem que este povo que é a esposa de Cristo nesse dia final, a igreja de Cristo, falando de esposa para que a pessoa possa entender que quando se fala de esposa é a eleita, quando se fala de igreja é que passa pela tribulação, certo? Então, quando a gente falar de esposa, já fica você sabendo que é o povo eleito, escolhido, predestinado para o rapto. Então, este povo, sob seu mensageiro, será a voz final na última era. Então, você vai ser a voz de quem? Você vai falar por quem? Este povo é a voz final na última era. Mas este povo fala por quem? Preste atenção para vocês verem. Porque cada um falou por Deus. Agora nós chegamos sob o mensageiro da era de Laodiceia, William Marion Branham, que ele começa na era de Laodiceia, vai à era do Espírito Santo, que é o pescoço fazendo o casamento entre o corpo e o cabeça, e vai à era da pedra de coroa. Ele tem um tríplice ministério. Ele começa em Laodiceia, vai ao pescoço da pirâmide, que é onde faz a união, é o seu pescoço que faz a união. E esse pescoço, por menor que seja no corpo, pela Bíblia, na pirâmide, é o maior, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo com um mensageiro, o ministério do Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30, fazendo o casamento do corpo da igreja, até Laodiceia, com o cabeça, o qual é a revelação dos 7 trovões. Estão entendendo? Mas precisa desta parte. Não se pode viver sem esta parte da pirâmide, certo? Então, este mensageiro, a era de Laodiceia, tem um povo no final. Este povo é chamado a esposa. O Espírito e a esposa dizem, vem. Então, este povo tem uma voz. Eu quero que vocês compreendam. O mensageiro tem uma voz. É a voz de Deus. O mensageiro fala por Deus. Branham falou por Deus para nós. Agora, você vai entender que a esposa tem uma voz. E ela fala pelo mensageiro. Quando ela fala por Deus, ela fala pelo mensageiro. Por isso, ela não tem uma palavra dela. Por isso, nós hoje não temos uma mensagem nossa. A mensagem é do profeta. Mas nós falamos aquela mensagem. Então, aí está. Esta esposa fala a voz do esposo. Por quê? Porque o mensageiro, o 7º anjo, falou por Deus. Se ele falou por Deus, você vai falar por Deus através dele. Ele falou por Deus, você fala pelo mensageiro. Isto é, tudo que o mensageiro falou, você fala. O que ele não falou, você não fala. Se o povo pudesse entender que não tem nenhuma complicação a mensagem da revelação, a mensagem de um só homem, quem foi que pregou? O mensageiro. Quem foi que pregou há 2000 anos atrás? Jesus Cristo. Agora, quem foi que pregou em 1963? William Branham. A mensagem de um só homem, eles não a queriam. E eles não a querem. Qual o motivo? É porque sempre é um povo de um mensageiro. Nós somos o povo do mensageiro.
Sendo o povo do mensageiro, somos a esposa de Deus. Essa esposa, ela tem uma voz. É isso que eu quero que você compreenda. Ela tem uma voz, mas não é a voz dela. Não é o seu desejo próprio. Não é sua doutrina própria. Ela tem uma voz, ela fala pelo mensageiro. Você diz assim, eu quero ouvir Brana. Brana não pode falar hoje, eu falo por ele. Você fala por ele. Por quê? Porque ele não pode falar. Deus o levou. Então a esposa fala pelo mensageiro. Ela não tem uma voz dela própria. Talvez é difícil as pessoas entenderem, principalmente nesta era, quando a coigualdade entre a mulher e o homem, pelas nossas leis federal, há uma coigualdade entre a mulher e o homem. Desculpe. E nesta coigualdade, tira dela usar a voz do marido. Por quê? Na coigualdade, ela tem a voz dela. Ela não fala pelo marido. Ela fala por ela própria. Entendeu? Ela fala por ela própria. Esse é o espírito do tempo em que vivemos. As próprias leis estão mostrando que a igreja não é mais a boca de Deus. Ela não fala por Deus. Ela fala por si mesma. Os pregadores não falam mais por Deus. Deus foi Brana. O homem aqui na terra, Deus o encarnou nele. Deus manifestou toda a sua palavra através deste homem. Então, tem que haver um povo deste mensageiro que fala por ele. A mensagem, ele saiu do trono. A esposa pregou. Mas não é dela, é a voz. Ela está falando por Brana. Entendeu? Ela está falando por Brana, ela está falando por Deus. Deus com novo nome. Como é difícil o povo admitir estas coisas pelo espírito da era. Você vai ver, por isso, o que acontece no mundo hoje é que já não ouve mais a voz de Deus. Porque o único meio de Deus falar conosco é através do seu mensageiro. E o mensageiro, Deus o levou. Se a esposa não tivesse uma voz escriturística, tem que saber disso. A esposa tem uma voz escriturística. Ela fala não dela mesma. Ela não aplica seus desejos, suas opiniões, suas ambições, o que ela quer. Ela fala por Deus. Isto é, ela fala pelo mensageiro. O mensageiro não pode falar, mas está escrito aqui, ó, sob seu mensageiro, esta noiva, esta esposa do último dia, sob, debaixo de seu mensageiro, porque sempre esse é o lugar. É sob, a igreja é sob, a mulher é sob. Só que o que está acontecendo? Mudou uma palavrinha. Puseram um R aí. A igreja é sobre. A mulher é sobre. Não, é sob. É debaixo. A mulher é debaixo da proteção do marido. A igreja é debaixo da proteção de Deus. Ela tem uma voz. É a voz do marido, é a voz do esposo. Por isso você não vai encontrar igrejas que tenham a voz de Deus. Porque Deus somente tem uma. Em cada época foi um mensageiro, uma igreja. E o que gerou? Lutero gerou um povo.
Wesley gerou um povo, pentecostais geraram um povo, Branham gerou um povo. Nós temos que falar por Branham. É isto que a gente precisa de aprender. Não estou tendo a minha mensagem. Ele pregou agora a mensagem errada de um só homem. Você está dizendo que Branham pregou errado, porque eu só estou repetindo. É a voz. E Branham diz aqui, ó, será a voz final na última era. Esta esposa será a voz final na última era. Ela tem uma voz. 81, a era de Laodiceia. Sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus. Ela é sua própria boca. Se a gente pode fazer isto, por que não fazer? A igreja é sua própria boca, ela não é a boca de Deus. Por quê? Porque a igreja tem a voz dela. A mulher tem a voz dela. A mulher tem o cartão dela. A mulher tem o domínio dela. É domínio feminino, ela tem o domínio dela. Ela já não fala pelo marido, ela já não vive debaixo da proteção dele. A igreja já não vive debaixo da proteção da palavra do mensageiro, ela está tendo uma proteção dela. Ela é falsa, falha e falsa. Mas não é diferente. E você vê a igreja vivendo assim, porque as mulheres estão vivendo assim, por quê? Porque a lei tem permitido ser desse jeito. Estamos voltando ao original. Como é bom a gente saber disso. Tudo de volta ao original. Como era no original? No original era um Adão, uma Eva, e que Adão não a governava. No princípio, Adão não governava a Eva. Ela não tinha que prestar nenhuma satisfação a Adão. Mas depois do pecado, quando ela caiu, então a Bíblia diz, ele te dominará. Então, ela passou, em Gênesis mesmo, na criação, logo na queda, ela passou a estar debaixo, sob, ele te dominará. Agora, todos nós sabemos, não é aquele domínio do Hitler, é aquele domínio de quem é costela de um corpo. E de um corpo que falta uma costela. E quando você encontra aquela costela, preenche os requisitos do homem. Ele precisava de uma costela. É isto que Deus, durante 7 eras da igreja, ele precisava de uma costela. Ela foi tirada dele no Calvário, diz irmão Branham. Água, sangue e vida. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ela foi tirada dele. Mas ela não manifestou em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia. Ela não manifestou aquela costela, aquela que falava por Deus. Mas veio um profeta e falou por Deus entre os gentios. E esta igreja agora, a esposa, ela aprendeu a falar por Deus, falar o que o profeta falou. Amém? Essas coisas são muito simples, mas tem que acompanhar segundo o que você vê o modelo do mundo hoje. É um retrato da igreja. Irmão Branham mostra, a mulher é um retrato da igreja. As leis que nós temos é um retrato da igreja, não da eleita, aquela que quer dominar. A grande prostituta,
aqui encabeça todas as denominações, que o desejo dela é dominar tudo, enquanto Deus colocou sua palavra para dominar seu povo. E a sua palavra sempre veio num homem. Irmão Branham mostra isso. Quando Deus se fez a palavra, e a palavra se fez carne, não era uma mulher, era um homem. Jesus, era a palavra se fazendo carne. E você pensa que, quando isto cumpre, nesse tempo final, até para o novo nome, quando é a descida, nós ainda nem subimos, hein? Mas Apocalipse 19 é a descida de quem subiu. E subiram com revelação. E quando desce, ele desce na sua coxa escrito o verbo de Deus, que é a palavra de Deus. E todo o povo desce com ele. Agora, qual o verbo de Deus? Jesus foi o verbo de Deus. Agora, a Bíblia em Apocalipse está tratando do verbo de Deus com novo nome. Está lá, capítulo 19 de Atos. Ele está descendo o verbo de Deus, mas é com novo nome. Então não pode ser Jesus. Jesus é o nome antigo. O novo nome é gentil. Diz o irmão Branham, um gentil levaria seu nome. E é o novo nome. Por isso que a HM faz parte do nome de Deus. Um gentil levou esse nome, Branham. Um gentil. Jeová Jireh, parágrafo 100. É bom ler a mensagem e ver se ela concorda com a Bíblia. Ela tem que dar certo com a Bíblia. Tem que ter uma voz. A igreja hoje tem uma voz. Os pastores têm uma voz. Os pastores não podem cada um ter uma voz. Não, os pastores têm uma voz. Nós todos falamos uma só voz. Qual voz? Do profeta. Está aqui a mensagem, está aqui. Sob seu mensageiro será a voz final na última era. Sim, senhor, a igreja já não é a boca de Deus, ela é sua própria boca. Ela fala o que ela quer, ela faz o que ela quer, ela vai e volta a hora que ela quer. A igreja, ela não está dependendo mais de Deus. Ela tendo dinheiro, ela não depende mais de Deus. Se a mulher tiver dinheiro, ela não depende de homem. A igreja está assim. Por isso Deus está voltando-se contra ela, contra a igreja. Agora, isso daqui é importante. Deus a confundirá. Confundirá quem? Confundirá a igreja. Por meio do profeta e da noiva. Se você ver pela tradução da Bíblia, e da esposa. Deus confundirá a igreja, não a esposa, olha bem. Deus confundirá a igreja por meio do profeta, que é William Branham, e da esposa. Agora, por que ele a confundirá? Porque a voz de Deus estará nela. Eu quero que vocês, pregadores, examinem a mensagem. Quem sabe vocês vão encontrar lá que a voz de Deus estará nele, só em William Branham. Hein? Você precisa aprender isso, filho. A voz de Deus estará nela. A voz de Deus está no mensageiro. Mas agora o profeta está dizendo que Deus confundirá a igreja através do profeta e da esposa. Porque a voz de Deus estará nela. Sim, está. Ele já diz, sim, está. Está nela. A voz de Deus está nela. Então, quando você vê um povo confuso, eles estão confusos com o Cordeiro saiu do trono, com um novo nome, confusos com a mensagem de um só homem. Eles estão confusos. É Deus confundindo eles, através do profeta. Quem diz isso foi o profeta.
A mensagem do seu homem, quem pregou foi William Branham. Quem dizia ser este, 129, que está mais fácil para mim já decorar e falar para vocês. Foi ele que pregou. Agora, esta esposa não tem voz própria. Ela está dizendo a voz dele. Vocês estão entendendo? Falando por Deus. Falando por Branham. Eu poderia usar no natural que a minha esposa poderia falar o que eu falo. Se eu não falei, ela não pode falar. A esposa de Cristo só pode falar o que Deus fala. Agora você já sabe que Deus falou através de William Branham. Se Deus falou através de William Branham, então agora nós obrigatoriamente temos que falar a mesma voz. A esposa não tem uma voz própria. Ela não é uma denominação, ela não manda em si, ela não tem cartão de compra e venda. Ela é dominada por Deus. Essa é a esposa de Deus. Porque a voz de Deus está nela. Qual a voz de Deus? A voz de Deus foi Jesus durante todas as eras. Agora, entre os gentios, Deus nunca manifestou aos gentios como profeta. Ele manifestou aos judeus, aos samaritanos, mas aos gentios ele nunca manifestou. Mas agora, no entardecer, Zacarias 14, 6 e 7, ele manifestou nos Estados Unidos para cumprir entre os gentios a manifestação de Deus em carne, Deus profeta, falando com um povo, e que deveria esse povo ter a voz de Deus nele. E se é a esposa ter a voz de Deus nela, a mensagem do profeta nela. O que falta nos pregadores é Deus. Só isso. O profeta diz assim: sabe a diferença de Israel com as outras nações? Deus. Só isso. Só isso é tudo. Só isso. A diferença entre a esposa de Deus hoje, extraída da costela de Deus de Apocalipse 10, que foi a voz de Deus na terra, e nós expressando aquela mesma voz. Quando você fala, você diz onde está, porque não sou eu, é Ele. O Cordeiro saiu do trono, eu tenho que ir na mensagem, tem que ver porque ele saiu do trono. Ele estava no trono, ele era mediador entre Deus e os homens, com uma promessa de que ele sairia do trono, porque ele tinha que manifestar no último tempo, e ele sairia do trono. Então eu tenho que encontrar isso daí. Aí está na mensagem, encontrei a brecha, o primeiro selo. Você vai encontrando ali, ele saiu do trono, ele converteu em leão, ele era advogado, agora ele é juiz. Primeiro selo 24, 105, e outros parágrafos que você vai encontrar ali falando sobre isso. A voz de Deus está nela. Ela não tem voz de porfia, não, ela não tem voz de discussão. A esposa não discute, ela fala o que o esposo fala. Nós não temos que falar outra coisa senão o que Branham falou. É uma voz hoje? É, mas é a mesma voz de Branham. Onde Deus está falando. Por quem? Pela esposa, hoje. Ele fala pela esposa agora. Não vem você, um grupo de gente. A esposa
está retratada em João. É a esposa. Ela ouve uma voz. Ela ouviu a voz de Brana. Ela repete a voz de Brana. É um corpo e um cabeça. Sempre no dia é um corpo e um cabeça. Era o corpo da igreja, o cabeça é Cristo. É o corpo das eras, o cabeça Brana. É o corpo. Sempre é um corpo e um cabeça. Deus operando para poder mostrar para nós que tem uma voz. E que alguém está falando por Deus. Eu não estou pregando uma mensagem minha. Quando eu digo que eu tenho uma mensagem, eu tenho. Porque eu casei com essa mensagem, então ela é minha. É minha. E eu falo dessa mensagem porque eu me submeto a ela. A mensagem é Deus. A mensagem é a liderança do nosso Pai, do nosso esposo espiritual. E nós nos submetemos a Ele. Sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Escuta, será que o povo da mensagem crê no irmão Brana? Será que eles crêem no que está escrito? Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no dia de Pentecostes, mas naturalmente a esposa, palavra, será repudiada como na primeira era. Deus fala, mas ela é repudiada, eles não aceitam. Está falando, mas eles não aceitam, eles não recebem aquela voz. A voz está aí. Deus tem uma voz hoje para o mundo inteiro. Olha, procure aqui. Eu acho que eu li errado. Deus tem muitas vozes. Ah, não, é uma. Uma. A voz da esposa. Sim, a voz da esposa é repetir o que o esposo falou. Ela fala por ele. Ela não fala por si própria. Ela fala por ele. Ela é a boca. Um profeta é a boca de Deus. A esposa é a boca do esposo. Ela está falando. A voz de Deus está nela. Ela tem esta voz para poder falar, mas fala o que falou William Branham. 84 e 85, Laodiceia. Oxalá a igreja fosse fria ou quente. O mais desejável é que fosse fervente com o ardor do evangelho, mas não é. A sentença tem sido decretada. Ela já não é a voz de Deus para o mundo. A igreja já não é a voz de Deus para o mundo. Ela seguirá dizendo que é, mas Deus tem dito o contrário. Tu és nem frio, nem quente. Tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. 85, Laodiceia. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo. Ah, se eles pudessem aceitar essa voz. Deus tem uma voz. Espera lá. O que eles estão dizendo aí? Deus tem uma voz? É Brana. Sim, sim. Escuta aqui. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como tem dado uma voz à noiva. Essa voz está na noiva, como já temos dito. Esta voz está na noiva. Você não pode fazer a palavra dizer o que ela não diz. Então é bom a gente falar aqui o que a própria palavra está falando. Não é o que nos interessa, é o que interessa a Deus. Amém? É o que interessa a Deus. O 162, para nós encerrarmos aqui, da era de Laodiceia, presta atenção, o 162, ele diz,
nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da era laodiceana, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem esse profeta, nós lemos isso aqui, esses dias atrás, quinta-feira passada. Ele falará claro, e aqueles que receberem esse profeta, em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério desse profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva, esta esposa, do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grão de trigo, a esposa, aqui diz noiva, é a esposa, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Amém? Eu estou dizendo é esposa porque nós lemos aqui na Bíblia. É esposa. O Espírito e a esposa. Agora, ela tem voltado ao grão original da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a esposa dirá. Olha para vocês verem, é a voz falando no lugar de Deus, falando por Deus, porque Deus não pode vir aqui, ele fala através de pregadores, de pastores, de missionários, de evangelistas, de apóstolos, de mestres, ele fala através disto, e é assim que ele está falando. O que ele diz da parte de Deus, que o mensageiro diz da parte de Deus, a esposa dirá. O Espírito, o profeta e a esposa estarão dizendo a mesma coisa. O Espírito, o profeta, a noiva, a esposa estará dizendo a mesma coisa. Agora me diga os contradizentes. Branham não disse que a mensagem é de um só homem? Ele disse, por que você luta contra? É a mesma voz, filho, tem que repetir a mesma coisa. Hoje é o dia da esposa, o que nós vamos fazer? É o dia da esposa, ela tem uma voz, só que não é a voz dela ser mandona, dela ser governadora, dela dominar. Não, a esposa tem uma voz, a igreja de Deus, a esposa de Deus. Hoje, um povo remido pelo sangue de Jesus Cristo tem uma voz, e esta é a voz do esposo. A voz do esposo vem em Branham. Branham falou por Deus, agora você fala por Branham. Branham não está aqui mais, mas aqui está a sua mensagem. Olha, Jesus não está aqui porque ele estava aqui em carne. Ele diz, olha, eu vou mandar outro Consolador, porque eu não posso ficar com vocês para sempre. Mas o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vai ficar com vocês. Isto é, ele voltaria em espírito, aquele mesmo Jesus em carne voltaria em espírito. Agora você sabe que Branham não podia fazer isso, Branham não podia voltar na igreja. Vocês estão entendendo? Branham não podia voltar na igreja. O que você vai ver aqui é que a igreja, a esposa de Cristo, ela ouve do mensageiro, o mensageiro já partiu, mas ela fala só o que o mensageiro falou. Ela fala por Deus. Ela fala pelo mensageiro, porque a voz de Deus está nela. Isso que é importante. A voz de Deus está nela. Você diz, não, está em Branham. A mensagem diz que está nela. Nela hoje você tem que saber. Nela, você não sabia disto até o ano 2000. Você fica sabendo agora. É porque é duro de serviço, incircunciso de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês provam de quem vocês são filhos, contrariando o que Branham pregou. Foi Branham que pregou e eu tenho que repetir. Outro pastor tem que chegar e repetir a mensagem de um só homem.
Nós somos obrigados a repetir, porque temos que falar aquela voz. Ela tem a voz, mas a voz é do esposo. Ela tem uma voz, mas essa voz é do mensageiro. Ela só fala por Deus. Amém? Falando por Deus. Creio que as pessoas terão dificuldade à toa, mas terão que ver que não é hoje a voz de Brana. Ele diz ela. É ela. Irmão Brana partiu. Aí, como irmão Brana não pode falar, tem as mensagens. Tem que ter uma igreja no mundo. Esta é a esposa de Cristo. Ela fala o que Brana falou. Porque a voz de Deus está nela e não nelas. A voz de Deus está nela. Aqueles 70 que Jesus pregou e eles foram embora, eles continuavam dizendo, olha, nós temos a luz. Nós temos tanta luz, dizia os 70, que ele lá queria que nós comesse carne dele e beber sangue dele. Vocês podem ver que o nosso Moisés diz que não pode fazer isso. Os 70 tinha tanta luz e tinha adeptos. Nós somos os verdadeiros, firmados na lei de Moisés. Nós somos os verdadeiros, podiam dizer. Mas aquele Cristo, olha a mensagem dele, contrária de Moisés. Mas ali estava Jesus falando pelo Pai. Vós dizeis que são filhos de Deus. Vocês dizem que é filho de Abraão. Abraão viu o meu dia e alegrou. Jesus punha dificuldade naquele povo, na cabeça deles. Abraão viu o meu dia. Eles disseram, tu não tens nem 50 anos. E diz que viste Abraão. Ele diz, Abraão viu o meu dia. Eles não entendiam de visão. Abraão viu o meu dia. Abraão, de centenas de anos atrás, viu o meu dia. Através da visão, ele viu o meu dia. Abraão viu esse dia. Por quê? Porque eu estive na casa dele. Eu comi carne com ele. Eu bebi leite com ele. Eu comi manteiga com ele. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Só Deus. Tem gente que não vai ver mesmo. Depois de tudo isso, nós temos 70 que foram embora e fizeram sua denominação com mais luz do que a de Jesus. E quantos que foram enganados? E tinha que ser enganado, e um foi atrás do outro, 70. Tanta luz. Jesus não tinha luz para eles. Jesus pregava contra Moisés para eles. E eles diziam, nós somos filhos de Deus. Ele disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Porque eu não vim de vontade própria, mas meu pai me enviou. Nós conhecemos seu pai, que é José, Maria. Não, eles não conheceram nada. Eles não tinham revelação. Eles não tinham luz da mensagem daquele dia. É a mesma coisa hoje. Olha, não vamos nem assustar de ver os contradizentes no mundo inteiro hoje. Gente que tem coragem de falar mentira, de pregar mentira. Gente que tem coragem. Nós estamos no tempo dos corajosos. Corajosos contra Deus, corajosos contra a mensagem, corajosos contra a revelação, corajosos contra a luz. Você vai se acidentar a qualquer hora desta, espiritualmente. Corajoso contra. Você está viajando contra a palavra, contra a revelação. Corajosos contra esta revelação de um só homem. Essa é a mensagem nossa? Ou não somos obrigados a pregar o que Brana pregou? A mensagem de um só homem eles não a queriam. Brana não falou só a tocante dele.
Ele usou Pedro para falar do dia dele e do nosso dia, o dia da esposa. Você tem que saber que esse dia é a mesma coisa. Se a mensagem de um só homem era de Brana, a mensagem de Brana está em nós. É a mensagem de um só homem outra vez. É Brana, sim. Ele saiu dos profetas para Jesus. De Jesus para Brana. Brana partiu. Ele vem de Brana para a esposa. Ela tem a voz dele. Como você conhece que a mensagem é certa, o mensageiro é verídico? É porque você examina a voz que você ouve com a mensagem que você lê. Você examina. Você examinou, olha, está certo. Então, esse outro indivíduo não é de Deus. Porque o que ele tem? O que ele tem para apresentar? Qual a mensagem que ele tem? Uma mensagem controvérsia, tudo bem, mas teria que ter uma positiva no meio. Cadê ela? Uma mensagem contra, sempre os profetas tiveram uma mensagem contra a Babilônia, contra reis, mas tiveram uma mensagem também. E aí está, a esposa hoje tem uma mensagem. Esta é a mensagem de Brana. Nós estamos repetindo, nós estamos falando por Brana, porque Brana partiu, temos sua mensagem e estamos falando assim. E eu espero, eu creio que o eleito entenderá e não deixará nada o enganar. Grande Criador, obrigado, Senhor, por dar-nos capacidade de ter sua voz em nós. Sua voz é o que o profeta pregou, Senhor. Esta mensagem que nós não sabíamos, e hoje sabemos porque ela é a voz do Senhor. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou, ele não é mais mediador, intercessor. O último eleito já entrou para revelar a palavra. Senhor, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Senhor, esta voz está aqui, na esposa. Engana quem quer ser enganado, mas essa voz está na esposa. Ela quem falou primeiro. Esta voz, a voz da revelação, a voz do novo nome. A HM faz parte do nome de Deus. Senhor, eles lutarão contra, mas não podem viver apenas em argumentos. Nós temos realidade, fatos reais para mostrar a cada um o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo hoje. O que o Senhor falou, o que o Senhor está falando agora. Nós temos a mensagem do seu profeta, estamos enquadrados nela, Senhor. Não deixa-nos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, essa fé de rápido, não apenas fé de cura que o Senhor tem dado para a igreja, para o povo, mas a fé de rápido, ela é especial para a sua esposa. Conceda-nos força e graça nesta caminhada e luz para este povo. Onde tiver um eleito, Senhor, eu sei que se possível fora, até o eleito seria enganado, mas o eleito não é enganado, Senhor. Quando parece que ele está sendo enganado, ele sai, ele recebe a luz, ele volta para a luz, ele volta para a palavra, onde o Senhor o iluminou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos
pela fé. Aqui chegamos pela fé.